Beleza, gente. Esse encontro agora está sendo gravado. Acho que aparece para vocês que o conteúdo está sendo gravado também. Para começar o nosso encontro, eu queria dar as boas-vindas a vocês. De novo, eu peço desculpas pela confusão com o link, mas cá estamos. O conteúdo vai ser gravado e vai ficar disponível para qualquer pessoa assistir depois. Eu queria dar as boas-vindas a vocês ao Reactor São Paulo. Como eu estava falando com o Cristiano, inclusive, boas-vindas, Cristiano, tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos. Quem está Bom dia, assistindo, galera. um prazer estar aqui É, novamente. Prazer também. Inclusive, o Cristiano já esteve aqui, acho que um mês atrás, um mês e meio atrás, falando sobre um outro assunto. Eu estou bem curioso para o que vai ser hoje. O primeiro assunto foi muito bom, eu fiz várias anotações. Mas o Reactor, ele é um espaço físico para atividades físicas, né? E aí, devido à pandemia, a gente migrou para esse formato live. Quando for possível, se Deus quiser, a gente vai poder fazer os encontros presenciais. Para quem não sabe, o Reactor é um programa global da Microsoft que está presente em mais de 10 países. São 14 Reactors espalhados por aí, ao redor do mundo. E o objetivo do programa é simplesmente ajudar as pessoas a se conectarem, a aprender novas habilidades e a criar com novas tecnologias. E tudo que a gente faz, a ideia é contribuir com a sua vida profissional, com a sua startup, enfim, com a sua carreira como um todo e até mesmo a sua vida pessoal. Então, toda semana a gente promove algum evento, um workshop, uma palestra, um painel, algum bate-papo diferente para ajudar você de alguma forma. Todo o conteúdo é gratuito e ele segue o nosso código de conduta. Falando bem rapidamente sobre o código de conduta da Microsoft, é muito sobre senso comum, promover atitudes e comportamentos positivos. Isso inclui também os eventos do React, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável e profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma alguma um comportamento assediador, degradante a ninguém. Se por acaso um dia você achar que alguém falou algo desnecessário, teve um comportamento, uma atitude inadequada, se dirija ao nosso site microsoftreactor.com. Lá vai ter nosso código de conduta e você pode fazer uma denúncia caso você julgue necessário. E se precisar também, saiba que eu estou à disposição para ajudar você no que for possível. Uma última orientação que eu tenho para passar para vocês primeiro, todo o conteúdo está sendo gravado, tá, pessoal? E aí eu peço a ajuda de vocês com o áudio, com a câmera, para não atrapalhar a gravação. Se alguém quiser falar a qualquer momento, vocês podem levantar a mão de vocês. Eu não sei, eu estou levantando minha mão aqui, eu não sei se vocês conseguem ver minha mão virtual levantada. E se vocês quiserem falar também, vocês podem utilizar o chat ou abrir o áudio, o que for mais conveniente para vocês. Mas a gente vai ter um espaço dedicado para perguntas. E se vocês quiserem deixar para o final, vai ser incrível. E é isso, gente. Hoje o Cristiano ele vai falar sobre essa parte de gerenciamento de pessoas para gerenciamento de times, né? E aí a gente vê que tem vários outros modelos que se tornaram bem populares nisso. Acho que tem até na descrição do evento o modelo do Spotify, quando a gente fala de gerenciamento de times de pessoas, é o mais que a galera mais fala. Mas talvez existam outras formas e outros meios de ajudar a gente a fazer isso de uma forma bacana. Então, o Cristiano Melfonte, hoje ele é CTO da Impact, tem mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento de software, e hoje ele está como CTO da Impact. E é isso. Será que eu falei certo, Cristiano? Olá, gente, bom dia. Para me apresentar, o Caio falou sim, eu sou CTO da Impact. O Impact é um Corporate Venture Builder, então a gente está ligado a fundos de investimento, a gente faz investimento também, mas o trabalho principal da Impact hoje é uma missão muito forte, que é fomentar o empreendedorismo feminino. Então a gente investe em startups onde existe um capital, um equity de pelo menos 20% de fundadoras. Então, se quiserem saber mais sobre isso, o impact.tech, né, em inglês, T-E-S-H, o impact.tech, e vocês vão ver mais sobre a empresa. Minha tela está aparecendo aí ou ainda é a sua, Caio? Ainda é a minha. Tá. Você pode Eu compartilhar preciso a sua? compartilhar de novo, não? Isso. Só um instante. Foi? Sim.
Bom, imagino que todo mundo está vendo aí. Assim, gente, quem quiser fazer pergunta, pode ou manda no chat ou pode abrir o microfone e faz, né? Como o Caio falou, a gente vai deixar um tempinho no final também para as perguntas e respostas. Mas eu não tenho problema nenhum, quem quiser tiver uma dúvida na hora e não quiser perder o time, fique à vontade. Então, aqui é mais uma apresentação sobre um conteúdo que eu gostaria de ter mais bate-papo do que realmente eu ser unidirecional e eu só falar. Bom, então eu trouxe um assunto hoje que eu acho crucial e eu aprendi na prática, assim, aprendi sofrendo nas transformações digitais e principalmente errando. Não existe transformação digital sem transformar primeiro o RH. Então, não existe transformação digital onde você... assim, como eu venho de tecnologia, eu sempre fui primeiro na tecnologia. A gente sempre achou que tunando a área de tecnologia, ajustando a TI, a gente conseguiria avançar na transformação digital. Só que é aquela velha história. A TI é só uma área da empresa, entre aspas, só, mas ela já nasceu na era digital. Mesmo que você venha do mainframe, venha de estruturas mais antigas, já era a era digital. Então, é o último lugar que a gente precisa mexer. E eu vou explicar hoje nesse tema. Bom, primeiro, eu já vou começar pelo fim. Eu vou identificar qual é o inimigo principal hoje e que eu enfrentei nas consultorias, no trabalho de transformação digital e conversando com várias empresas, com vários profissionais sobre isso, eu consegui identificar dois problemas principais. A maioria das empresas, elas já estão no estágio de gestão de pessoas. Então, as empresas já têm consciência, quando eu falo as empresas, as direções, né? Já têm consciência de que ela precisa avançar na gestão das pessoas, porque você pegava uma mentalidade dos anos 40, dos anos 50, onde só tinha departamento pessoal. Na evolução de eficiência das empresas, avançou para uma visão contábil e financeira, por isso que a gente chamava de recursos humanos, que era uma visão que a empresa tinha das pessoas no aspecto financeiro. Nos anos 90, mais ou menos, a partir dos anos 90, mas principalmente na virada do século 21, se passou a tratar as pessoas não como um ativo financeiro, mas sim como a mola mestre da empresa e mudou aquela visão de tratar apenas como recurso para a gestão de pessoas. Então, a maioria das empresas hoje já tem uma área de gestão. Gente, o Cristiano caiu para vocês? Para mim caiu. Eu achei que era problema da minha internet, mas eu acho que então não. Deve ter sido ele. Pode ser algo na rede dele. Vamos dar um minutinho para ver como ele volta. Pois é, essa parte que ele estava falando de departamento pessoal, recursos humanos, gestão de pessoas, e agora a gente está indo para gestão de times. O que eu ia perguntar para ele, mais para o final, hoje eu acho que a gente está indo para, não para o departamento pessoal, mas eu acho que para a gestão pessoal das pessoas. O que é que vocês acham disso? Vocês estão se gerindo mais? Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Opa! Voltou. Fala, gente. Desculpa aí. A minha internet aqui caiu. Não sei se foi. Acabei de entrar pelo celular. Cara, que... Culpa da Claro, gente. Culpa aí é Claro. Eu dou o nome mesmo. Aqui,
eu comentei com a galera aqui, esse slide que você mostrou, eu achei interessante essa parte do departamento pessoal para os recursos humanos, para gestão de pessoas, gestão de time. E aí eu acho, não sei se você vai falar, mas hoje eu tô com a impressão que a gente está indo para uma outra era, que é a autogestão pessoal, que seria meio que um ciclo do departamento pessoal. Tá aparecendo aí? Tá compartilhado? Sim, Vou ter um tá slide que tá. compartilhado. Vou falar um pouco sobre isso, mas tem polêmicas. Tá gravando, Então, né, tá bom. ainda? Ou Tá começou? gravando. Tá gravando. Tá. A gente pode Bom, falar, já que você vai falar, você vai falando. No final a gente conversa isso. Tá bom. Então, deixa eu voltar aqui a concentração de onde eu estava falando. Então, o que é que acontece? A maioria das empresas hoje já tem essa consciência de gestão de gente. Então, e aí eu deixo até uma dica aqui para quem ainda chama seus funcionários de recursos. Você fala que está no mindset dos anos 80, que não tem problema nenhum, era só uma visão financeira da coisa. Mas, hoje, a maioria das empresas já tem, e existe uma necessidade muito forte para avançar na gestão de times, que ainda não é ideal, como as empresas estão fazendo. Então, nós estamos nessa última transição aqui da caixinha, em termos de... Eu vou desligar a câmera aqui, gente. Qualquer coisa, vocês me sinalizam aí. Porque como eu estou logado na internet móvel, pode ser que piore a transmissão. Bom, e aí o que acontece? Quando eu fazia consultoria de transformação, faço ainda, né, de transformação digital, a gente sempre começa mapeando os processos e entendemos há muito tempo, até por erro, quando começou a aplicar agilidade, etc., que a gente não deve tentar mudar as pessoas. Porque mudar as pessoas é mexer com as crenças, é mexer com os valores. E isso causa não só um conflito, como causa um gasto de energia para a empresa totalmente desnecessário, não tem efetividade. Então a gente errou muito lá atrás, nos primeiros anos de Manifesto Ágil, tentando mudar as pessoas. E a gente descobriu que a gente deve mudar o processo. E que o processo deve refletir as crenças, a missão e os valores da empresa. Porque aí, naturalmente, as pessoas que não compactuam com aqueles valores, com aquelas crenças, elas ou saem da empresa ou se adaptam, como um processo evolutivo natural. Eu trouxe uma jornada aí que é comum, não é específico de não empresa, até removi, é um template que a gente usa para mapear os que a gente chama de pontos de contato, né? Ou o Google chama de micromomentos, que são aquelas atividades onde eu preciso interagir com uma pessoa, com um time. E, por exemplo, na hora que eu vou mapear a jornada de gestão de gente, junto com o time de RH, por exemplo, ali o time 1 é o meu time, o time 2 seria um time de RH. A gente sempre errava num ponto, mesmo desenhando o processo e ajudando as pessoas a se adaptarem nesse processo, sempre existe um gap entre as duas equipes. E isso causa um problema que as agendas não estão sincronizadas, então fica um time dependendo do outro, de tarefa do outro time, e você não tem a eficiência no processo. Você não vai conseguir realizar de forma adequada enquanto as agendas não estiverem sincronizadas. Se vocês pegarem, vou passar um pouco aqui que eu dou um zoom um pouco mais na frente para explicar sobre isso. E aí a gente vem naquele conceito da psicologia lá de trás, do começo do século XX, do Gestalt, que é o todo é maior do que a soma das partes. Não adianta você olhar só o indivíduo. A relação dele com o time afeta o resultado final, mesmo que você leve a performance do indivíduo. Então, trazendo um zoom para cá, por exemplo, não que os pontos de controle, todos eles não têm seu valor, mas, por exemplo, tem pontos de controle ou micromomentos que têm um peso muito maior na gestão de pessoas, como, por exemplo, a avaliação de desempenho. Hoje, tradicionalmente, a gente ainda continua fazendo avaliação de desempenhos de pessoas especificamente, dos indivíduos. Só que o que é que acontece? Isso causa um viés muito forte, vários vieses, né, são atribuídos a isso, mesmo um sujeito estando com performance muito alta,
isso não quer dizer nada que não interfira nos outros membros do time. Pelo contrário, geralmente interfere. Vamos falar um pouco mais à frente. Mas se vocês perceberem nesse zoom aqui que eu trouxe, quando a gente mapeava isso, quem fazia a gestão das pessoas exclusivamente é apenas o gestor direto da pessoa. Então, observa ali que é só o time 1 que executa esses micromomentos nessa jornada, com as ferramentas, com os processos, etc. E as outras áreas da empresa que têm consequências da performance, não só individual, mas do time, elas não são envolvidas, principalmente o departamento de gestão de gente. Então, isso aqui é um dos problemas que a gente começou a mapear lá atrás e que causam esse gap atual. Então, o segundo fator a gente está vivendo uma era muito especial da humanidade. Talvez até piore um pouco mais à frente, mas até hoje as gerações elas duravam 15, 20 anos de atualização. E a gente tem uma atualização muito rápida de geração agora. Então, eu trouxe aí uma indicação de leitura de quem já falava sobre isso desde os anos 60, 70, como o casal Toffler. Infelizmente, não dos dois estão mais vivos, mas deixaram obras maravilhosas sobre isso. Que ele dizia, em resumo, aplicado ao nosso tema, ele dizia o seguinte, o Alvin e a Reid, que a geração atual, aquela que executa, que cria, aquela que desenvolve o que está sendo construído agora, que inova e que inventa, não é a geração que controla o poder econômico. Então, no livro A Terceira Onda, principalmente, ele diz, sempre quem controla o poder econômico atual é da geração passada. E esse choque é natural e vem acontecendo há muito tempo. A diferença é que acontecia de 50 em 50 anos. E quando você vem para agora, você tem um conflito de 5 anos, no máximo, de gerações. Então, você pega os baby boomers, pega a geração X, etc. Esse conflito já é muito mais rápido em pessoas que nasceram até em menos de 20 anos de diferença. Então, outro fator que acrescenta essa complexidade é também que, apesar disso, a especialização se tornou muito mais rápida. Eu tive discussões já nos últimos 3, 4 anos, a velha pergunta, DevOps, é cargo ou é cultura? E aí são threads e threads de discussão sobre isso. Talvez o contador lá atrás, no século XVII, ouviu a mesma coisa. Você não é um cargo, você é uma cultura. Contabilidade é uma cultura, não é um cargo. Mas essa especialização, ela é natural. Ela acontece até pelo choque de culturas que vem acontecendo. Você pegar na metade do século XIX, só tinha 4 cursos na universidade, na Europa. Hoje em dia você tem especialização da especialização. Há 10 anos não existia o iPhone. Estava chegando aqui, né? Não era comum, não existia smartphone. E, desculpa, BlackBerry, isso não tinha nada de smart. Então, qual outro grande problema agora para você enfrentar? Eu, por exemplo, sou da geração X, finalzinho dela, né? Mas eu sou pai da geração Z. Meu filho, de 16 anos, já é da geração Z. E essa galera tem outra perspectiva, tem outros valores. E isso está ficando cada vez mais conflituoso, onde a forma de mérito, de reconhecimento, de valores, ela afeta diretamente nos mecanismos que a gente vai discutir aqui. Bom, então, os 2 pontos principais disso que eu falei, que a gente começou a perceber, é esse choque cultural que causa um desconforto muito forte com práticas já estabelecidas de remuneração, de recompensa, etc. E o que eu considero principal é que os times não têm agenda em comum. Então, isso foi o que eu enfrentei em todas as empresas que eu já passei. A agenda em comum destrói qualquer projeto, destrói qualquer produto, porque desincroniza e você não consegue cumprir as timelines. Bom, mas por que agora esse assunto seria tão importante e que eu falei no começo da palestra? É o crucial da transformação digital. Não existe transformação digital se a gente não resolver a área de RH primeiro e transformar
Se ela já é em gestão de gente, transformar em gestão de times. Bom, eu considero um marco na virada muito grande nessa entrevista que o Lehman deu em 2018. Ou seja, ele concretizou que transformação digital já é algo que todas as empresas já entenderam que precisavam fazer. Não é nada novo para você vender, não é nada novo para você falar, você não precisa mais convencer ninguém. Aquele modelo antigo não funciona, não é suficiente, não é que não funciona. Ele não é suficiente para essa nova geração e para esse momento específico que nós estamos vivendo. Então a gente precisa fazer algo diferente para continuar com um modelo eficiente. E aí, outro conflito muito grande que as empresas estão fazendo a gente acha que aquele modelo tradicional, aquele modelo de estrutura do organograma era um dos causadores, é um dos problemas de não avançar, e eu vou falar e vou mostrar aqui que não é esse o problema. Isso é um modelo, vamos dizer, natural, quando a empresa está crescendo, de criar divisões, de criar estruturas verticais, até para otimizar os custos. Você imagina, quando você é uma startup, sim, startup todo mundo troca o garrafão da água no bebedouro. Então, não tem muito o que dividir. A empresa é pequena. À medida que ela vai crescendo, começa a ter um regime de necessidade que não existia antes, como, por exemplo, você vai crescer, você vai atender 100 clientes agora. Você tinha um cliente, foi para 10, vai para 100. Você já precisa de uma área de Customer Success, onde você vai ter um atendimento. Então, você já começa naturalmente, à medida que a empresa cresce, naturalmente a criar silos. É impossível você ter uma empresa horizontal, uma empresa grande e horizontal. É praticamente impossível. Ela não vai funcionar, ela é ineficiente. E atividades que são comuns a todos os times da empresa, ela é mais eficiente você criar estruturas verticais, como um grande back-office, que apoiem todos os outros, por exemplo, sei lá, regras de contabilização, assim como serviços específicos de TI, configuração de rede. Existem várias estruturas que ter um back-office eficiente atrás é muito melhor do que ter só times independentes. Você também não vai conseguir escalar se você tiver, para cada time, você ter toda a infraestrutura necessária, contabilidade, RH, atendimento ao cliente, TI. Então, também não funciona, é utopia. Esse não era um dos problemas. Bom, mas aí só fazendo uma evolução bem rápida aqui da onde a gente chegou. Porque nesse momento agora, em 2001, no Manifesto Ágil, já tinha aquela necessidade, como eu falei, de parar de chamar as pessoas de recursos e começar a tratar os indivíduos, tratar as pessoas porque elas são a criatividade da empresa. Então, um fator muito importante aqui das sentenças principais é de que não é que o lado da direita não tenha valor, mas o da esquerda tem um peso maior. E quando você fala aqui no nosso tema, indivíduos e interações, você muda a visão de olhar as pessoas num viés econômico e contábil e parar de chamar de recursos humanos, e você passa a tratar essas pessoas como um ativo muito importante. Desculpa, o ativo é um viés econômico também, mas um olhar muito importante, que essas pessoas é que fazem a empresa desenvolver seu capital intelectual, e não necessariamente como só uma ferramenta, como só um pedacinho da engrenagem maior. Ou seja, o peso das pessoas é muito maior, principalmente em empresas digitais. Como eu falei do caso do Alvin Toffler, nas gerações passadas, as pessoas do nível econômico maior eram pessoas sempre, ou seja, que dominam o financeiro, eram pessoas de uma geração passada, então eram banqueiros, financistas. Na geração digital, as mesmas pessoas que estavam inovando também controlam o poder econômico. Então, rompendo a terceira onda, você já tem na mesma geração quem controla o mercado financeiro e quem está desenvolvendo o capital intelectual, que foi a grande mudança com a chegada da FAANG, né, que é o Facebook, Google, Netflix, todas essas empresas onde eles fazem os dois papéis que não existiam nas gerações passadas. Bom, e depois do Manifesto Ágil, você tem centenas de livros. Eu coloquei só alguns aqui que eu já li, que foram super importantes nessa época, mas a gente
aperfeiçoando essa visão, esse modelo, então tem uma literatura muito grande sobre isso. Só que eu gosto de destacar especificamente o livro do Kent Beck, e até mostrar a evolução em poucos anos desse viés de times multidisciplinares, ou seja, ele já falava em 99, no lançamento da primeira versão do livro dele, sobre times multidisciplinares. Se eu não me engano, a minha versão é no capítulo 22, eu não vou lembrar especificamente, mas ele tratava de forma muito tímida. Poucos anos depois, ele lança a segunda edição, revisada, com a esposa dele, que é psicóloga. Então, ele trouxe um viés muito mais forte sobre as pessoas do que nas técnicas. E aí eu extraí até um trechinho do capítulo 10, que ele fala sobre o time, e se vocês lerem e perceberem, é basicamente o tema do Netflix, de liberdade e responsabilidade, ou seja, essas coisas já eram faladas lá atrás, porque foi nessa década que se aperfeiçoou de um trabalho que já vinha dos últimos 20 anos. E algo que quebrava muito a corrente tradicional das empresas, principalmente das indústrias, era o medo de falhar. Então, quebramos esse medo de falhar. Você vai falhar. Então, ao invés de fazer um projeto de 2 anos e jogar tudo fora, ou amortizar algo que não serve para nada, que fale rápido. Fale rápido e aprenda. E aprenda com isso e não evitar falhar. Isso que eu considero fundamental, que envolve gestão de gente, porque todo chicote antes era que não podia falhar. Então, você era punido por falhar. Agora você é incentivado não a falhar, mas a experimentar. Então, isso eu acredito que foi um fator muito importante que aquele livro trouxe. Em 2010, ou seja, como eu falei, no fim dessa década, o Kent Beck já estava trazendo, em cima dos aprendizados, e a gente aprendeu também errando, porque todo mundo estava experimentando nessa época, o empírico foi muito mais forte do que outros modelos, e você vê que ele já traz uma visão de time e disciplina, ou seja, ele já tinha percebido que o todo é maior do que a soma das partes. Então, essa atualização sobre o Manifesto Ágil que o Kent Beck trouxe é justamente o tema daqui que eu quero falar, que é a gestão de times, muito mais do que olhar só para o indivíduo e as suas interações. Mas aí, em 2011, o Eric Arroz, o Eric Ries, né? Ele lança o The Lean Startup, que é assim, um divisor de águas, um livro que já tem quase seus 10 anos, mas citado em qualquer bibliografia sobre o tema, que ele fala exatamente em tudo que tinha naqueles livros, só que com uma linguagem muito mais simples, onde qualquer perfil pode entender. Porque qual é o pecado daqueles livros do Kent Beck? Era um livro que tentava ser a fórmula universal da física, resolver todos os problemas de uma metodologia só. Então, era um livro feito de engenheiro para engenheiros que, por algum acaso, poderia ajudar alguém de gestão e de outras áreas. O The Lean Startup, a vantagem dele, o bom dele, é porque ele fala a mesma coisa, traz os mesmos princípios, a mesma estratégia, mas com uma linguagem muito mais simples, que até os engenheiros conseguem entender. Então, foi o divisor de águas. Ele simplificou toda aquela década de como seria a abordagem daqui para frente. E aí já estava muito claro para todas as empresas que aquele modelo que funcionou e acontecia até os anos 90, e até hoje ainda tem um pouco disso, de você fazer projetos e entregar para outra equipe, não funcionava não pelas técnicas e pela tecnologia que existia, mas sim pela equipe. Porque não era a mesma equipe que desenvolveu o projeto e a mesma equipe que mantém aquele projeto. Então, já estava muito claro que times multidisciplinares, consistentes, era o caminho. E aí a gente começou a chamar isso de squad. Hoje, a maioria das empresas tentam copiar o modelo do Spotify. Eu não sou contra, é aquela história, nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Não tenho nenhuma crítica em quem tenta copiar e fazer by the book. Eu acho bom você usar playbooks. O grande problema é quando o playbook não tem um racional, ou seja, às vezes você quer insistir em aplicar aquilo no momento que a sua empresa
não consegue absorver, seja por cultura ou voltando, seja porque você não mapeou o processo que você acredita, ou seja, a sua missão e os seus valores, no próprio processo da empresa. Então, está descasado. A empresa divulga que acredita em algo, só que o processo dela não reflete a missão. Então, você não vai conseguir nunca copiar o modelo do Spotify. Então, fica a minha, vamos dizer, não seria uma crítica, mas fica a reflexão de que o modelo é bom, ele traz coisas interessantes, mas faz uma análise em cima principalmente da missão, se o processo reflete a missão da empresa, senão ele realmente não vai funcionar. E aí você vai ver várias palestras dizendo que o modelo Spotify, nem o Spotify usa, que o modelo não funciona, mas enfim, isso é o de menos, é uma crítica desnecessária. Bom, e aí, avaliando qual é o problema, um pouco do histórico, como as empresas pelo mundo, as principais consultorias, elas estão estruturando os próximos livros da próxima década, ou seja, a literatura clássica. Então, estou trazendo coisas aqui que estão espalhadas em livros, não tem ainda o The Lean Startup sobre o tema, mas são assuntos que eu fui para o mercado, até como consultor, para entender o que é que todo mundo estava fazendo. E aí eu tive um insight muito grande. No começo do ano passado, eu fiz um curso pela Via Varejo com o Nélio Bilatti, né? A gente fez 2 ou 3 dias com ele. E ele contou sobre... era um curso de formação para gestores, né? Então, vários gestores de TI estavam nesse curso. Não é bem um curso, mais um coach do que um curso. Mas foi muito bom, bastante interessante. O Nélio é um coach bastante conhecido no mundo empresarial, foi um grande executivo, hoje, sei lá, tá rico, não precisa mais disso, né? Ganhou muito dinheiro lá atrás, então acho que faz mais por diversão. E ele contou o processo da Disney, né, que ele participou, que ele fez, etc. Só que uma coisa que me chamou a atenção, que é que o que ele estava contando como o modelo da Disney funciona, é o que a gente já tinha lá atrás nos modelos ágeis, que a gente chama de linguagem ubíqua, que foi aquilo que eu falei para vocês, que é você transformar a missão, os valores, os princípios que a empresa acredita numa linguagem única, só que lá atrás a gente levava isso para dentro do software, uma linguagem única que todo time conversasse, todo time entenderia todos os termos, entenderia para onde ele está indo. Então, se você traz isso para a empresa, esse conceito da linguagem ubíqua, casa muito bem com o que a Disney fez, que a Disney não chama entrevista, ela chama audiência, né? Ela não chama funcionário, todo mundo é artista da Disney. Então tem vários nomes assim que ela muda até para mudar o entendimento, que todo mundo fale a mesma linguagem, do lixeiro ao CEO, todo mundo explica a Disney e trata o cliente da mesma forma. Encanta, a missão é encantar o cliente. Então, essa linguagem ubíqua me despertou o seguinte, será que eu estou deixando passar alguma coisa? Porque se esses termos que a gente usava na engenharia e usava nos modelos ágeis estão sendo aplicados pelas empresas, deve ter coisa mais por aí. E sair atrás, conversar com vários especialistas, o que é que as empresas estavam fazendo ao redor do mundo. Bom, e aí eu percebi que muita gente já está adaptando a gestão de produto, os conceitos clássicos, né, da literatura de gestão de produto, para a gestão de pessoas. Então, uma frase muito forte da gestão de produto é: pare de construir empresa e construa produto. As empresas digitais não é a empresa como no passado. Você não cria a Disney, você não cria a Sony, você não cria a Nike. Você cria o produto. Então, você cria o Netflix, você cria o Facebook, você cria o Instagram. E a partir daí que a empresa cresce e apoia o desenvolvimento e a venda do produto. Então, essa frase é muito forte na gestão de produtos. E tem 3 princípios principais da gestão da literatura de gestão de produto, que é trazer o cliente em primeiro lugar, ser data-driven e continuous improvement, que é dividido em 2 partes. Então, eu percebi que muita gente já está adaptando a gestão de pessoas para essa mesma metodologia, ou seja, você troca cliente em primeiro lugar para time em primeiro lugar, data-driven do mesmo jeito, e construção
e melhoria contínua de carreira, ao invés de contínua de produto, e faz a mescla entre os dois perfis. Então, bastante interessante, já tem vários artigos falando sobre essa team building dentro de Product Management. Então, daqui a pouco vão estar vários livros aí de referência, mas no momento, é igual aquele começo do Manifesto Ágil, os livros estão saindo, as coisas estão saindo, e muito empírico também. Uma pena, porque eu vejo muito pouco a faculdade se envolvendo, pelo menos na parte de tecnologia, eu não sei das outras áreas, mas se envolvendo com esse desenvolvimento também. Então, parece que vai repetir o mesmo processo do Manifesto Ágil lá atrás, em 2001, 2001. Bom, e aí, como eu falei, na melhoria contínua de produto, na literatura clássica, a gente divide em duas áreas, a entrega e o descobrimento. Ou seja, a gente descobriu lá atrás de que o discovery do produto, mesmo quando você é um especialista, mesmo quando você sabe o que tem que fazer, transformar aquilo em produto, tem seus desafios. Você pode ser o melhor especialista em RH, você pode ser o melhor especialista em tecnologia. Transformar aquilo em produto é muito diferente de uma operação, de como você faz em serviço. Então, se dividiu em duas em dois processos: descobre, prepara e entrega. Descobre, prepara e entrega. Tudo direcionado a dados, com aqueles princípios lá de dados, evolução contínua e cliente em primeiro lugar. Trazendo isso para a carreira, a gente pode fazer o mesmo paralelo, porque cada indivíduo tem suas particularidades, tem seus objetivos, tem suas crenças, mesmo dentro das crenças que estão mapeadas na missão da empresa, tem as crenças pessoais que ou conflitam, ou divergem, né? Ou elas podem ser uma extensão, uma especialização, que não necessariamente faz um match perfeito, mas deriva. Então, é muito difícil você ter um modelo padrão para cada pessoa, para cada perfil. Voltando àquele problema inicial que eu falei, pela extrema especialização em choque de cultura, então, você tem aquela metodologia que funcionava com os baby boomers, funcionava com a minha geração, o X, e agora queira que funcione com a geração, com os milênios ou com as novas gerações, não vai funcionar. Aquele modelo de carreira não vai funcionar, as empresas já estão entendendo isso. Os anseios são diferentes. Então, a gente pode fazer um paralelo e usar a mesma metodologia que aprendemos em construir produtos. A gente descobre, prepara e entrega a evolução de carreira. Com a tecnologia e o uso de ferramentas, a gente consegue montar um modelo que assim, porque dá trabalho. Você imagina uma empresa que tem 50 mil funcionários. São 50 mil interações, pelo menos. Então, se não for altamente automatizado, também você não consegue fazer. Mas fica aqui a ideia de transcrição do modelo de produto para o modelo de carreira. A gente descobre, prepara e entrega. Bom, antes de ir direto de como fazer esse fluxo, tem alguns detalhes aqui que eu trouxe, alguns obstáculos que também a gente foi aprendendo ao longo do tempo, e eu fui pesquisar, fui estudar muito sobre isso. Vou dar alguns exemplos aqui. Lá atrás, no lançamento do Manifesto Ágil, em dar um olhar maior para os indivíduos, a gente começou a imaginar que empresas horizontais seriam mais interessantes e agradariam a todos. Só que existem vários estudos, esse estudo aí, se eu não me engano, é de 2011, mas existem vários estudos que vieram depois, inclusive, de que empresas horizontais, elas perdem determinados mecanismos naturais do próprio relacionamento entre as pessoas do time. O primeiro tópico que eu trago, disparidade salarial e hierarquia. Isso é um tabu muito grande falar sobre isso nos anos 90. Depois a gente quis destruir as hierarquias e transformar em empresas horizontais. E o que se viu, na verdade, é o seguinte: hierarquia é bom, não funciona sem hierarquia. A gente deveria ter olhado para o passado também e ter visto a história militar, e não só militar, mas nas outras estruturas nos últimos 10 mil anos, que nada funcionou sem uma hierarquia. E aí esse estudo aí, por exemplo, que eu gosto muito, principalmente porque o Galinsky é um bom orador e um excelente pesquisador,
ele traz conclusões muito interessantes. E uma conclusão que eles trouxeram desse estudo é que quando você tem uma hierarquia, você inspira as pessoas mais júniores no perfil das pessoas mais seniores. Então, o cara que é um totem para ele, aquele cara que é um sênior da empresa, que executa algo muito bem, que é um bom exemplo, aquilo tem um fator muito maior do que uma empresa horizontal que você não tem consciência que as pessoas precisam desse balizador até para saber onde chegar, saber onde crescer. Então, isso foi um dos primeiros temas que a gente errou na prática. Foi se estudar, foi pesquisar e descobriu que, na verdade, era bom ter hierarquia, ter um plano de cargos e salários. Aquilo tudo que era conversado lá atrás tradicional, a gente estava atacando as técnicas e não o problema. Então, isso aqui fica... depois eu vou passar aqui o link para vocês. Eu já publiquei, vocês conseguem acessar direto os papers e estudar sobre isso. Segundo tópico que eu também acho importante, tem a ver com o primeiro, na hora que você quebrava a hierarquia, você tirava o status. Você tirava o status da pessoa, um engenheiro, um tech lead. Então, quanto mais horizontal, menos status. E poder e status, eles andam juntos. E tem até uma frase bem conhecida, esqueci agora quem é o filósofo que fala que o poder sempre vai existir e não aceita vácuo. Então, esse outro trabalho também do Galinski, que ele participa, é bastante interessante. Eles pegam vários casos e fazem um experimento e trazem em cima outros trabalhos que eles citam, como, por exemplo, em Abu Ghraib, aquelas torturas que foram feitas lá, tinha muito a ver com o alto poder que as pessoas tinham, sem o status necessário. Ou seja, o status aqui no sentido de, quando você tem um status, você tem naturalmente algo a perder. Então, a consequência, ela impacta muito forte no que você faz. Mas trazendo para o nosso tema aqui, o que é mais impressionante é que eles fizeram um experimento e eles descobriram, nesses experimentos, que alto poder e baixo status naturalmente causam situações de humilhação. Ou seja, as pessoas que têm um poder, elas humilham com mais frequência os parceiros ou outras pessoas que estão um pouco mais abaixo no poder, do que as pessoas que têm alto poder, mas também têm um alto status. Então fica outro mito aqui que a gente errou muito lá atrás, até em quebrar as hierarquias, que é destruir também o status. E aí, eu assim, não quero fazer um juízo de valores, eu trago o fundamento e vocês fazem o próprio juízo de valores, lendo os trabalhos e entendendo sobre isso. Bom, um outro mito também muito forte, que os departamentos de gestão de time, agora eu não vou falar mais nem de RH, nem de gestão de pessoas, agora todo mundo aqui é gestão de times, tem que ter cuidado também com outro mito, que é a harmonia no ambiente de trabalho. Então, também tem vários estudos, mas eu trouxe um livro bem interessante, que foi escrito por um ex-presidente lá da ESPN, que o sucesso da ESPN, o resultado desse livro que ele fala, né, que o sucesso, na verdade, foi pela confusão, foi pela briga. Alta competitividade. E aí também não quero fazer juízo de valores, é só uma outra visão sobre o tema, mas isso foi comum com outros trabalhos científicos que eu observei, que alta competitividade interna também força as pessoas a melhorarem, a saírem da zona de conforto, não naquele sentido de fazer qualquer coisa, mas de realmente gamification do trabalho, que tem a ver com metas, que tem a ver com OKRs, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, aquele mito também que a gente tinha lá atrás de ambiente harmônico, daí nasceram essas creches para adultos, né, que são esses modelos de startup com parquinho, com escorregador, com sorveteria, assim, meio que tratou todo mundo como criança, tentando criar um ambiente de trabalho harmônico onde não existe. Sempre vai existir competitividade. Isso não necessariamente é ruim para a empresa. O que a gestão tem que entender é quando isso é tóxico, quando isso oprime, quando isso quebra a missão
e os valores da empresa. Então, deixei mais um tópico aqui também. Esse eu acho que é o mais polêmico, mas fica uma dica de livro para vocês verem. E mais um ponto que é network e vieses. Então, assim, tá bem delicado e complicado a gente falar sobre diversidade hoje em dia nas empresas, né? Porque já entrou na política, entrou em religião, em crenças pessoais, e tá bem complicado falar sobre isso. Mas o que a gente aprendeu também é que muito do viés e fatores que prejudicam a diversidade são alguns fatos que a psicologia já descobriu, que as pessoas que estudaram juntas, por exemplo, então aquelas pessoas que fizeram Harvard, fizeram MBA em Stanford, elas têm a probabilidade de contratar só pessoas que estudaram com elas. Então sempre fica aquela retroalimentação de castas e núcleos, e aí eu não vou entrar especificamente, assim, trazendo o tema da Impact, que a gente é uma empresa, uma venture, né, builder, que trabalha para fomentar o empreendedorismo feminino, trazendo isso para cá, então é bem relevante. A gente tem que entender esses viés, que muitas vezes nem é só porque a pessoa tem uma crença que vai oprimir uma pessoa de ou outra classe social, ou outra etnia, etc. Muitas vezes o próprio modelo que a sociedade está habituada favorece a coisas que são prejudiciais à própria contratação. Então, uma delas que eu trago aí as pessoas que trabalham juntos, as pessoas que estudaram juntos, elas têm uma probabilidade de fechar em clubinhos. Então, a gestão de times tem que entender quando esse clube é fechado e abrir esse clube. Então, fica aí uma dica também de um trabalho científico, para vocês fazerem o juízo de valores, mas ficarem com essa pulga atrás da orelha, que não necessariamente a pessoa tem uma crença que está prejudicando, mas o próprio ambiente pode estar sendo prejudicado por algo involuntário feito de como a sociedade está organizada. Bom, e o último tema que eu trago aqui desse assunto de obstáculos também para montar um time bacana, montar um time de alta performance, é o tamanho da empresa, que tem a ver com aquele que eu falei lá atrás de quando você começa a crescer. Porque quando você está em startup, por mais bagunça que for, todo mundo trabalha com a mesma agenda, tem que entregar a mesma coisa. Então as coisas funcionam, simplesmente saem porque todo mundo tem o mesmo timeline, tem a mesma... Assim, é muito mais rápido você detectar quem está destoando, a própria pessoa não está se sentindo bem, vai sair, mas quando a empresa cresce, fica muito difícil, muito espaço vazio para ser preenchido de observação e de até mentoria. Você não sabe quem está precisando mudar, crescer, se desenvolver, ou trocar de time, trocar de equipe. Eu até tem um link de uma thread aí, que é onde surge essa indicação do Blitzscaling, que eu estou lendo agora, não tenho ainda opinião formada sobre o livro, que eu estou lendo. Aí foi bacana, porque trouxe essa indicação. Qual o tamanho ideal de empresa? Eu já sabia do Dunbar's Number, né? Que é uma teoria que diz que o tamanho de empresa é até 150. Esse número mágico aí tem, sei lá, várias teorias por trás sobre quantidade de relacionamentos e amizades que você consegue manter de alta qualidade. Enfim, tem toda uma discussão em cima desse número, mas é aquela coisa, e 149 funciona e 151 não? Aí fica aquela velha discussão sobre limites, que já vem a tempo. Mas, de qualquer forma, tamanho de equipe eu nunca achei nada, nenhum trabalho, nenhum livro especificamente. O máximo que tem é tamanho de empresa, e aí esse número diz que a partir de 150 você devia dividir sua empresa em duas, e aí começa a outra. Isso vem de uma comunidade já... esqueci o nome agora. Amish, acho que é da comunidade Amish, se eu não me engano. Onde chega nesse número, eles dividem, etc. Mas, enfim, ficam esses tópicos que são mais subjetivos, envolvem psicologia, envolvem outras crenças também, para vocês ficarem ligados, que vão atrapalhar na construção de times de alta performance. Bom,
E aí, voltando de novo no modelo de melhoria contínua de carreira, onde a gente parou lá atrás, e vou dar um foco, até por eu ser de tecnologia, e estar numa empresa que fomenta empreendedorismo feminino de tecnologia, falar um pouco sobre a estratégia muito ligada, mas que eu acredito que dê para adotar em outros segmentos, em outras áreas. Mas a minha experiência é mais ligada à tecnologia. Bom, a estratégia que a gente tem de construir, fazendo um resumão de team building, a gente já identificou 2 problemas que tem que resolver: choque cultural muito frequente e agendas dispersas, ou seja, pessoas que não estão entregando a mesma coisa no mesmo time. Isso é o problema principal e é isso que faz as coisas não funcionarem. Quais são os grandes desafios? Em cima do choque cultural, você tem motivação e recompensas de forma diferentes. Não dá para ter um modelo único como a gente fazia lá atrás. E aí o modelo de desenvolvimento, pegamos agora a estrutura de desenvolvimento de produto e fazemos uma mesma analogia e usamos o mesmo processo para descobrir o que as pessoas querem descobrir, ou como as suas carreiras devem ser evoluídas, preparar e entregar. Então, fazendo um mapa mental disso, a gente vai casar o olhar de gestão de time para a construção de um time de alta performance, com a própria validação do produto que esse time trabalha, com as áreas de medição, como, por exemplo, o seu NOC, que foi transformado em BOC, em Business Operation Center, que faz toda a métrica e medição das estatísticas da sua empresa, lá onde vai estar o Data Lake, etc. O time de Product Ops vai dar um apoio para sincronizar a construção de carreira com a construção de time. E o mecanismo que está entre eles, de sincronização, é o OKR. Bom, mas antes da gente entrar em OKR, tem aí vários temas. Quando a gente mergulha mais na gestão de carreira, aí tem temas específicos que a gente precisa olhar com cuidado. Eu trouxe um link aí sobre alguns desses temas. Principalmente, o que eu vou falar aqui tem muito a ver com recompensa, né? Com recompensa e promoção, e também feedback. Mas atende a motivação e vai estar, de certa forma, linkado com com os outros temas. Mas os princípios são super importantes na hora que você mergulha para cobrir OKRs que atendam a todos esses princípios. E acho que um tema super importante que também está desenvolvendo no mundo inteiro, está muito recente, e no Brasil tem muito pouco, mas já também se discute aqui, é a velha carreira em I. Lá fora se chama do All-Path, aqui a gente chama de carreira em Y, que é você quebrar aquele modelo antigo de que você só ganharia bem ou só se desenvolveria na sua carreira se você virasse um gestor. Ou um financista, não tinha como. Ou você vai ser um investidor, se você quiser fazer uma carreira corporativa, você precisava virar um gestor. Então, carreira em Y é algo muito importante aqui para a gente trazer nesse ponto. O último destaque desse tema, para que as áreas de gestão de time tenham uma preocupação muito forte. Aonde eu passei e eu não consegui implantar a carreira em Y, a gente não conseguiu dar uma motivação muito forte para as pessoas que, para crescerem, precisavam virar gestor e não é o objetivo delas. Elas não querem, simplesmente. E elas não precisam, se tem outro lugar que ela pode ser um bom técnico. Bom, mas fazer times realmente multidisciplinares, depois que a gente viu aqueles problemas, entendeu o histórico e sabe agora a estratégia, o último ponto para fazer realmente esse time é trazer a figura da gestão de gente de hoje, de pessoas, para dentro do time, para ela ajudar a construir o time. As empresas tradicionais tinham a figura do BP, né? Um business partner do RH, que você colocava dentro da sua equipe. Mas só isso não resolve. O que é que a gente errava mesmo tendo BP? É porque aquele BP não tinha o mesmo OKR, não tinha a mesma meta, e ela não era medido pelos mesmos indicadores do resto do time. Então, não resolve a agenda de espécie. Então, para resolver esse problema trazer ele para dentro funciona, mas tem que trazer também a meta dessa pessoa. Ela vem para cá para construir os OKRs
E dentro do processo, né? Descobrir, preparar e entregar. Então, ela vai ser medida pelos mesmos OKRs de todo o time. Trazendo um recorte do tema que nós estamos falando, quando você tem um time multidisciplinar, você tem muitas atividades. Além das atividades do produto, você tem atividades com o cliente, você tem atividades também de gestão de gente. Quando você traz a gestão das pessoas, você tem que ter um olhar de métricas especificamente para aquilo que vai trabalhar a carreira delas. Porque aquilo que vai trabalhar o resultado do produto é diferente da recompensa que ela tem de carreira. Então, hoje, a meta, ela sempre foi um olhar só econômico. A meta sempre foi, se a empresa X, você vai ganhar X salários, Y salários. Então, sempre foi um olhar muito econômico sobre a coisa. O conceito do OKR, não que seja só uma evolução disso, mas traz uma possibilidade da gente ter um olhar especializado por tema e tirar um pouco daquilo do financeiro. Bom, mas aí também tem uma confusão muito grande com o OKR, com coisas que já existiam antes, como os KPIs, e a ideia do OKR foi justamente colar o que é outcome e o que é output, porque a gente sempre mediu apenas um entregável. A gente nunca mediu bem, nas metas do passado, o que era o objetivo. Porque o objetivo, ele é um subjetivo. Você não consegue medir precisamente um objetivo principal. Você tem que quebrar em resultados para atingir que você imagina que vai chegar naquele objetivo. E esses resultados também, eles não necessariamente eles são um entregável. Então, essa divisão que eu gosto, que eu adotei de algumas literaturas, de objetivo é o outcome, ele não tem uma métrica específica sobre ele. A gente quebra em 3 key results, podem ser mais, mas virou um padrão de mercado, quebrar em 3. Existe até um racional por trás, em outro momento eu posso explicar. E esse sim é medido em algum percentual. Aí entra aqui um conceito de roof shots, enfim, mas não quero entrar muito profundo nisso, senão a gente vai fazer uma palestra só sobre OKRs, que aí dá livros e livros sobre isso. E o KPI, que aí sim é a meta antiga, o modelo antigo de um mensurável, um entregável que é exatamente mensurável, ele é extremamente preciso na mensuração. Trazendo para o olhar do nosso tema, então, se eu sentar para montar um OKR, aqui tem um exemplo especificamente que eu trouxe, que é muito comum, de empresas que estão sofrendo fusão. Então, aconteceu um M&A e uma empresa comprou a outra, ou foi adquirida por outra. Então, o que é que acontece? Isso eu passei várias vezes na minha vida. O que é que acontece nessa situação? Aquele choque cultural que eu falei é muito mais forte, porque não é só de geração, é também de missão. Duas empresas que funcionavam diferente, são agora obrigadas a conviver juntas. E aí o que é que acontece? Sempre acontece uma saída muito forte de gente, e de gente que é chave nessa empresa, que é o mais perigoso. Então, geralmente, o que é que a gente faz? Vamos sentar para resolver esse problema também e criar objetivos de medição. Então, trouxe a pessoa de gestão de gente para dentro, nós vamos criar agora uma gestão de time. E aí tem um exemplo bem em cima de coisas que eu já vi acontecer e até proposto, de objetivos para começar a medir. Por exemplo, aí o objetivo é reduzir. Você pode até ter uma mensuração, mas a mensuração você não espera que ela seja precisa. É um desejo ainda. Então, o objetivo é reduzir esse turnaround pela metade. Acabar com esse esvaziamento das pessoas. Aí você começa a ter medidas mais precisas, que são os key results, mas você também não está medindo ainda o entregável. Você está medindo como se fosse subobjetivos. Para eu atingir, fazendo análise e pesquisando, entrevistando as pessoas, a gente começa a ver quais são os motivos que essas pessoas saem. Como, por exemplo, a eficiência. É muito ruim trabalhar. Tem muito atrito de integração, e é muito comum a empresa A não se mistura com a empresa B. Eliminar dependência eliminar dependências importantes em cima de pessoas chaves, porque, beleza, mesmo que eu não reduza o turnaround, se aquela pessoa sair, acabou a empresa. Então, você começa pelas entrevistas, pela detecção, monta um objetivo
e monta um que resulte, também ainda macro. E aí você pode começar Pode ter alguém falando? Ah, não. Você pode quebrar isso aí, e não é algo imutável. Por isso que a maioria das empresas elas refazem os OKRs a cada 3 meses. Pelo menos as grandes empresas. Né? Uma startup pode ir um pouco mais a fundo, os mesmos OKRs o ano inteiro, até porque a empresa é bem menor, tem problemas, teoricamente, bem menos do que uma grande empresa. Então, você assim, não tem uma prática de quando refazer, mas é vivo isso. Os objetivos vamos resolver os problemas, criar objetivos que são mensuráveis, mas ok, isso é o que eu estou falando aqui, já é o que vocês já sabem. Mas o ponto aqui que eu estou trazendo esses OKRs vão ser também do time de gestão de gente, ou da pessoa, do BP, como eu falei que as empresas maiores fazem, vão ser cobrados. Então, a recompensa deles é atingir esses objetivos junto com outro time. Se só um time vai ser medido, não vai funcionar. E aí, voltando o que eu falei no início, se a gente não ataca a gestão de equipe e a gestão de gente no início, não existe transformação digital. Pode ter uma pergunta aqui no chat. Como é a última slide, eu já vou abrir aqui para perguntas, se vocês quiserem perguntar aí, que está perguntando aqui o que seriam os conceitos de onboard time e lead time. Onboard é o que a gente mede de tempo que o funcionário leva para se integrar ou para produzir, dependendo da visão. É comum, várias empresas eu já vi, o cara entrar, e isso é verdade que eu vou falar, o cara passou 30 dias e não tinha máquina, ele não tinha o notebook para trabalhar, ou PC. Isso é comum nas grandes empresas, por exemplo. Ou o cara passou uma semana e não tinha os acessos de rede. Isso eu acho que é a coisa mais comum que tem nas grandes empresas, é isso. Quando o cara entra, não está preparado o setup dele. E a empresa gasta, sei lá, um salário inteiro com um cara que não está fazendo nada. E pior, na visão dele, ele não está integrado. Então já começa com o pé atrás com a empresa. E o lead time é o tempo, teoricamente, é onde algo foi pedido e quando foi entregue em produção. Assim, um resumo bem grosseiro sobre isso. Então, o comercial pediu uma determinada feature, até ela em produção é o que a gente chama de lead time. Ou seja, quanto tempo, e que também é muito comum, principalmente nas grandes empresas, serem um mês, 40 dias. Esses 40 dias aí é um caso real. Não precisa dizer o nome, mas é bem comum em grandes empresas. Bom, gente, eu trouxe, assim, tem coisa aqui para falar, sei lá, por horas, mas eu trouxe bullet points principais de coisas, de experiências que eu participei, de estudos que eu fiz e de conversas no mercado com consultorias, com outros especialistas sobre esse tema de construção de time e principalmente como aperfeiçoar para ser um time de alta performance. Então, assim, tem muita coisa para explorar, cada assunto desse dá para a gente descer, especializar e explorar bastante. E quem tiver qualquer dúvida e quiser saber mais sobre, quiser discutir, tá aí minhas redes sociais principais, principalmente o Twitter, todas elas é Semilfon, então é fácil de achar. Então, link de Instagram, Twitter, o que quiser falar, só mandar lá, que a gente começa a discutir. Meu e-mail também, semilfon@gmail, assim, e-mail pessoal, civil, e-mail civil, né? Então, quiser mandar qualquer dúvida lá, pode mandar diretamente, que a gente continua a discussão. Beleza? Caio, quiser assumir. Se alguém tiver mais dúvidas. Gente, e aí? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de abrir o microfone? Acho que vocês podem falar, é só clicar no microfone de vocês e aí a gente pode abrir para perguntas e respostas. Vamos ver se alguém abre. Tem uma questão aqui do João Paulo, que é quem tinha feito a pergunta antes. João Paulo Antoniazzi de Moraes. E aí ele abriu uma questão aqui. Parabéns pela apresentação. Obrigado, João Paulo. A partir de que porte de empresas se aplicam essas diretrizes apresentadas? Seriam esses padrões aplicáveis por analogia a pequenas empresas? Bom, eu trouxe aqui um formato
onde quem mais sofre são as grandes empresas. Mas, se você já tiver esse olhar quando a empresa é pequena, as pequenas empresas também sofrem muito. Por exemplo, pequena empresa não tem cargos, não tem um plano de cargos e salários, estourando a maioria absoluta. Isso é ruim, é desmotivador. Não tem um plano de carreira, não tem um plano de desenvolvimento, até porque a empresa está tentando sobreviver, não tem muita, nem cultura nem experiência para fazer isso. A não ser quando o cara já é um empreendedor serial, ele já está na sua segunda empresa, ele começa a ter esse olhar de coisas importantes que enfrentou lá atrás e replica. Mas em empresas novas, dificilmente a pessoa vai conseguir até parar para ver isso. Mas são assuntos para qualquer porte de empresa. Assim, são tópicos que eu trouxe do que se está fazendo lá fora, principalmente de transformação digital, pegando o desenvolvimento de produtos digitais e adaptando a metodologia e as estratégias para a gestão de times. E gestão de times é evolução natural de gestão de pessoas. Como o Caio tinha falado quando eu caí e voltei, sobre autogestão, é um conceito que a gente falou muito lá atrás, mas não vingou. A autogestão, ela não é só que requer maturidade, não é só isso, mas tem a ver com aquele problema que eu falei, de agenda. Eu sou um cara sênior, o Caio é um cara sênior, mas se a gente tem agendas separadas, ele está olhando com preocupação em A e eu estou olhando em B, não importa a nossa senioridade, não importa a nossa autogestão. Então, aqueles obstáculos que eu falei, que a gente acreditava que deveria ser de outra forma e não vingou, que hierarquias precisam acontecer, ter algum nível de gestão precisa acontecer, de cargos e salários para incentivar os mais novos e ter um plano de desenvolvimento de carreira, é a prática que já existia e vai continuar. Não adianta, a gente tentou de outras formas e não funcionou. Pelo menos pode ter um ou outro caso que tenha funcionado, mas a grande maioria do que se foi aplicado não vingou e assim, a gente entendeu que não era aquele o problema. O problema estava em agendas que não se comunicavam, quando você cria verticais principalmente, cada qual está fazendo o seu, mesmo que na mesma empresa, e o problema a ser enfrentado é esse. Por isso que squads voltaram com força, o tema de time multidisciplinar voltou com força, e agora todas as empresas entendem que precisam montar times multidisciplinares e precisa colocar todas as pessoas desse time com a mesma agenda. E aí você não precisa mais quebrar as verticais, você não precisa mais transformar a empresa em horizontal, é só resolver esse problema, mesmo numa pequena empresa. Essa parte da clareza do papel eu achei bem legal, essa abordagem, essa visão que você trouxe. Eu fiz algumas anotações durante a apresentação. Eu gostei muito da parte que você falou da linguagem ubíqua, da parte de transformar a visão, valores e objetivos da empresa dentro de uma narrativa só, né? Será que tem outros pontos que a gente pode explorar nesse linguagem ubíqua? Eu achei bem legal mesmo, assim, eu nunca tinha ouvido falar. A Disney, recentemente, tipo uns 2, 3 meses atrás, eu estava conversando com um amigo meu que é da área de produto, né? E ele estava falando sobre um conceito que é explorado lá na Disney, que é o Imagineering, que é quando mistura a engenharia com essa parte de imaginação, né? Dos sonhos da Disney, por aí vai. Aí a Disney tem muito dessa, assim, de trazer esses conceitos, essas abordagens interessantes. Essa parte de linguagem ubíqua. Então, essa parte, a linguagem ubíqua, a gente já usava esse termo desde lá, até um pouco antes do Manifesto Ágil, porque isso já estava no livro do Kent Beck, que é de 99, 2 anos antes. Então, era um termo que já se usava na engenharia e na metodologia ágil, ou seja, no processo de desenvolvimento. E eu não tinha percebido, assim, que esse conceito ele deveria ser levado para a empresa toda. Assim. Aquela coisa que quando a gente vê parece tão óbvio que não se imagina por que é que não fez antes, né? E a linguagem ubíqua é isso, é você pegar os valores, primeiro, é você transformar os valores da empresa na missão dela. Não adianta nada a empresa falar em diversidade, não adianta nada a empresa falar em causas, sei lá, ecológicas, se não tiver na missão. Porque a missão
vai crescer. Tem até gente que diz que não acredita em missão de empresa. Tem muita gente que fala, empresa que chega com esse papo de minha missão, eu nem olho porque eu não acredito em missão. Porque tradicionalmente as pessoas não transformam a missão em processo. Então não adianta nada você falar se o seu processo não faz. Então a linguagem umbico vai fazer isso. Você transforma os seus valores no processo e deixa todo o time, todos os funcionários da empresa ter a mesma linguagem, a mesma fala. Por isso que o modelo da Disney é super interessante. Ele não tem, você não faz entrevista, você faz uma audiência, que é como um ator faz, né? Então essa coisa do Imaginary é assim, o que é que a Disney faz? Ela traz para que todo mundo faça a mesma coisa. Então não tem mais a vertical RH. Ela vai existir ainda como um back-office de práticas de departamento pessoal que continua, de folha, etc. Coisas que são comuns, que vale a pena você ter uma vertical, mas as coisas do Imaginary da sua empresa precisa que ela esteja junto com o time, onde casa os times multidisciplinares. O Emerson fez uma pergunta aqui, me foi uma dúvida, gestão de times mistos, empresa mais fábrica, você acha que podem ter limitadores? Acho, a gente já viveu isso, mas eu trago a estratégia daqui. Dificilmente, quando tem uma fábrica, ela é medida com o mesmo QA do time interno, principalmente se ela está externa. É a mesma coisa o cara do RH, da gestão de gente, para dentro do time. Você traz ele porque ele vai ter as consequências. Aquele livro do Taleb é super importante falar sobre isso, do Skin the Game, porque você traz o Skin the Game para o jogo, para a ação. As pessoas elas precisam sofrer a consequência. Você tem a liberdade, mas tem a consequência. Então, se ela é medida pela mesma régua, ela vai ter que agir da mesma forma do resto do time. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com fábrica, já trabalhei com fábrica vida, eu até prefiro, na maioria das vezes, usar uma fábrica de software, por exemplo, do que montar um time que eu sei que eu vou desmontar para um determinado projeto. Mas o grande problema que a gente errava era a mesma coisa que a gente faz nas verticais dentro da própria empresa. As pessoas não são medidas pelas mesmas consequências. Então, não ter os mesmos objetivos, a agenda nunca vai casar. Esse é o principal problema. Bom, mais alguém? O Edmar e o Emerson aparentemente estão digitando. Não sei se vão digitar. Essa parte das agendas que você falou é bem legal. Eu li um livro recentemente chamado The Making of a Manager, o fazer de uma pessoa gerente, da Julie Zhuo. Ela era VP de produto lá no Facebook. E em um dos capítulos ela dedica, aí é mais para a visão de gestor, né? Você, quando você está liderando e se você é liderado, você tem que encontrar essas interseções nas agendas. Se a sua agenda é igual à agenda do seu time, porque se não for, ela até sugere que você ou troque de empresa ou troque de time, porque vai dar ruim. Tem várias literaturas falando sobre isso. Assim, as pessoas os gestores já detectaram há muito tempo sobre isso. Eu sofri muito isso, porque eu sou cobrado pela empresa por uma coisa, mas o meu time é cobrado por outra, por exemplo. Então, você faz gestão de atividades e de pessoas. Se não for a mesma agenda, nunca vai funcionar. Você pode até entregar algo, mas nunca vai ser o melhor. Tem outras dúvidas, tem do João, aí é um pouco para o I, que é a partir de que idade uma jovem pode se tornar empreendedora, interagir ou receber apoio da Impact? Bom, a Laís e a Alice, não sei se a Alice está aí, acho que a Não, Laís pode responder melhor do que eu. Não sei. Idade, eu acredito que maior de 18 anos ou emancipada, né? Para poder abrir a empresa. Eu acho que o requisito mínimo de 20%, tendo uma mulher liderança, já Isso, o expõe. único requisito é que a empresa tenha 20%. Pelo menos que eu saiba, é só isso. Então, ela vai Se a poder pessoa aplicar puder para abrir uma Impact. empresa, empreender e a empresa tiver 20% de capital ou 20% da liderança ou da pessoa fundadora que é uma mulher, já pode participar do programa. Sim. Tem uma Para outra abrir empresa menor de 18, precisa se emancipar. Aí já vai
para a área legal, que eu já não entendo bem. Tem uma outra dúvida do Edmar, que fala sobre o Balance Scorecard, né? As empresas verticais tiveram seus problemas pelos silos que não tiveram gestão via Balance Scorecard, devidamente derivados entre as áreas. E aí cada um for para uma determinada direção. Como evitar isso com o OKR? Então, eu até tinha falado um pouco, talvez falei muito rápido sobre isso. Assim, já a meta já existe desde os anos 60, desde os anos 50. Ainda está compartilhando ainda, então? Tá, né? Desde os Está anos compartilhando. 50 que existem metas. O grande problema é que todas as metas, elas tinham, primeiro, uma visão só financeira e não resolver um problema. E elas não resolvem o problema da agenda. Então, os OKRs, se eles não resolverem esse problema, assim, não vão ser eles que vão resolver o problema da empresa. Eu dei até um exemplo aqui de 2 OKRs, bem genérico, aqui em cima de uma situação bem ímpar. Cada situação que a empresa está passando, aqui a situação que eu citei foi uma empresa que está passando por uma fusão. Uma empresa foi comprada, algo desse tipo, mas ela está passando por uma fusão. Você precisa olhar o problema, você precisa detectar. Então, não é algo que a gente senta agora aqui e já monta os OKRs do trimestre ou do ano. Eu preciso de um olhar. Por que o BSC não funcionava antes? Porque ele era uma visão financeira. Se você batesse aquela meta. Aqui, o OKR trazendo para agora, ele, além de atingir uma meta, a meta ela continua, mas ela resolve problemas. Ou seja, ela ataca uma dor. No mesmo princípio, quando você monta uma startup, né? Você vai construir um produto. Hoje você olha, você vai construir um produto, qual é a dor que o cliente sofre? E aqui, qual a dor que o time sofre? Então, é o mesmo princípio. Se você usar o OKR nesse objetivo para resolver um problema, e a gente já sabe quais são os problemas, agenda, evolução de carreira, choque cultural. Então, se os OKRs não resolverem isso, eles não vão funcionar, só como metas. Eu acho eles até mais acionáveis, para ser sincero. É, Fica mais fácil de entender o que é que precisa ser feito, fica mais claro. Eu, eu prefiro os OKRs, pessoalmente. As metas principais eram feitas pelo conselho, o diretor da empresa, né? E desce para as pessoas. Porque sempre era uma visão financeira. E aí desce para os gerentes, que desce para os seus subordinados e assim vai. Aqui tem que ter um olhar que sincroniza de baixo para cima e de cima para baixo. Não adianta. Você tem que entender o problema. Por isso que o cara de gestão de gente tem que vir para dentro do time para construir a gestão do time. E é legal que os OKRs também ele pode ir indo em camadas, né? Os OKRs da estratégia, tem os OKRs táticos que dão suporte à estratégia, tem os operacionais que dão suporte a essa parte tática. E Sim. aí é OKR dentro de OKR. E aí o time é o time que está indo dentro da direção dos objetivos ou não. Mas enfim, acho Eu que dei é até, isso. eu dei até um exemplo aí do QA1, não tem métrica nenhuma, é aumentar a eficiência. Em quantos por cento? Não sei porque eu vou quebrar isso aqui. E como a gente entende que é eficiência em outros OKRs, e eu tenho que aumentar esses outros. Então, você pode fazer essa brincadeira, são camadas de OKR mesmo. E tem formas diferentes de medir, né, esses objetivos. Por exemplo, para a parte de produtos, métricas estratégicas, né? Tem um framework lá, o HART, que é bem legal. Eu acho que para quem é da área de produto, ele é até mais acionável. E aí, uma coisa que eu acho que eu achei muito legal, que você falou na apresentação hoje, foi essa parte de trazer essa visão de produto para a parte de gerenciamento de produto para a parte de gerenciamento de pessoas. Aí eu acho que dá para casar, dá para fazer muita coisa. Assim, a gestão de produto, eu venho estudando sobre produtos há 20 anos. Então, e muito com um olhar muito mais forte, olhando só no viés de produto, nos últimos 10. Então, a gente já começou a especializar muito a gestão de produtos, porque também o produto não funciona sem a equipe, sem o cliente, até porque o é customer first, né? É o cliente em primeiro lugar. Então, sem cliente não tem produto. Então, você já tem derivações da gestão de produto com olhar para a gestão do time e com olhar para a gestão de atendimento, que a gente chama hoje de encantamento do cliente.
Então já, assim, vai avançando, vai evoluindo as práticas e as técnicas para atingir esses objetivos. E a sorte que começou a obra agora aqui. Na hora. Gente, acho que a gente vai ficando por aqui, então, hoje. Eu estou colocando aqui no chat para vocês o link da pesquisa de satisfação desse evento. Não sei se está indo. E eu já coloquei o link aí da apresentação. Quem quiser já baixar, tá lá no meu Twitter. Mas eu já coloquei aí também. Vão lá no Twitter, pegue de lá também, mas então aí já está aí no chat o link dessa apresentação. Foi 2 vezes. Tô colocando aqui, agora vai, acerta. E eu queria apenas reforçar, vou compartilhar minha tela aqui rapidamente de novo. Aqui. Pronto. Eu queria reforçar com vocês alguns dos eventos que vão acontecer nos próximos dias. A gente vai ter amanhã um workshop sobre C Sharp. Então, se alguém aqui quiser aprender a desenvolver ou programar usando a linguagem de programação C Sharp. Semana passada a gente teve uma que foi sobre Python, e aí é um pouquinho diferente as linguagens, né? Quem gosta de programar, tem interesse em programar, amanhã vai ser um workshop de 1 hora. Na quinta-feira a gente vai ter uma sessão, uma learning session, uma sessão de aprendizado, falando um pouco sobre Azure Machine Learning, e aí vai ser com o Sidney. O Sidney faz parte de um programa da gente chamado Students Ambassadors, e aí ele vai compartilhar um pouco de teoria e prática ao desenvolver a trilha de conteúdo. E na semana que vem a gente vai ter um workshop para ensinar as pessoas a criar um serviço web, e aí criando web app com ASP.NET Core. E aí vai ensinar as pessoas a fazer o básico, né, um CRUD, criando uma API simples. Então dá para você criar, ler, apagar, editar e por aí vai. E é isso. Quem não faz parte, ou quem não conhece, convido vocês a conferirem lá a agenda do nosso Meetup. Toda semana a gente promove vários eventos e conteúdos abertos para qualquer pessoa. No momento a gente está fazendo muitas lives, mas quando for possível, se Deus quiser, a gente vai poder fazer esses eventos presencialmente e receber todo mundo lá no espaço do Reactor. A gente já fez a parte de perguntas e respostas e só reforçando, para responder a pesquisa de satisfação desse evento, só acessar o link ak.ms/reactor-pesquisa. Vocês vão ter acesso a um formulário de pesquisa de satisfação, e a primeira pergunta é em relação ao código desse evento. O código desse evento em particular é 11822 ou 11822. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Cristiano, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Obrigado, gente. Obrigado, Cristiano, por estar aqui. Eu peço desculpas mais cedo pelo problema do link, foi uma falha minha. E na próxima vez eu vou melhorar em relação a isso. Valeu, gente. Obrigado. Eu vou encerrar a gravação aqui. Continuamos no Twitter.